Pronto. Tá gravando. Pronto, pessoal. Boa noite, né, a todos que estão participando. Esse evento em parceria com a Ex Academic, que é uma startup educacional em conjunto com a ACAP. É uma honra a gente ter vocês como contadores participando desse evento. As meninas, elas trouxeram uma temática muito inovadora, que está todo mundo se preparando, que quer dizer, já deveria estar se preparando, porque a temática já está batendo na porta, certo? Eu espero que vocês aproveitem o evento. O evento vai ser gravado. Posteriormente, com o envio do certificado desse curso, certo? Será enviado o link gravado com todas as informações dessa aula, tá certo? Então, aproveite essa oportunidade e conheça o site das Academic, que é exacademic.com.br, e o Instagram, que é exacademic, como também o LinkedIn das Academic. Lá vocês vão ter várias informações do que está acontecendo em todas as áreas, e também assuntos específicos, certo? E é isso. Aproveite aí com Bárbara e Luciana, que elas estão super preparadas, e aproveite para tirar dúvidas na área de atuação de vocês. Então, elas vão ter aí um programa excelente. Pronto, vou me ausentar aqui, mas eu vou estar na escuta, tá certo? Qualquer coisa é só me chamar. Até Perfeito, Rê. logo. Até logo. Obrigada, pessoal. Eu vou começar aqui a compartilhar a tela. Peço para que vocês, se possível, peguem caneta e papel para a gente começar a fazer as anotações, tá? Vai ser uma aula realmente, a gente vai dar muito conteúdo para vocês. Também, se possível, pegar água agora, enquanto eu estou começando a compartilhar a tela, para a gente não levantar o bumbum da cadeira por enquanto. E vamos lá. E também, qualquer dúvida, posteriormente, a gente abre uma rodada de perguntas, vocês vão poder tirar essas dúvidas com a gente vai explicando caso surja algum ponto. Por isso que é bom dar uma anotada, tá? Vou fazer agora o compartilhamento. Eita. Rê, você tem que me autorizar a compartilhar a tela. Deixa eu avisar aqui no WhatsApp. Veja se você consegue. Pronto, deixa eu dar uma olhada. Pronto, perfeito. Obrigada. Vocês conseguem visualizar? Vocês me dão um oi porque eu perco a visão de Tá vocês, fico tão carregando. triste. Está carregando. Tá. Pronto. Ah, tô conseguindo ver vocês, perfeito. Melhorou. Que aí eu consigo interagir. Se vocês puderem ligar as câmeras, fica melhor, porque eu vejo a carinha de espanto de vocês. Aí eu sei se eu devo ou não voltar à explicação. Abriu? Abriu. Perfeito, vamos lá. Como a gente informou, como a gente disse para vocês no início, nós somos a Legal4B. Nossa startup é especializada em LGPD Compliance. Nós fazemos implementação de LGPD nas empresas, trabalhamos no ramo B2B, trabalhando diretamente com as empresas, tá? E vamos começar. A LGPD ela entrou em vigor recentemente, em setembro, para ser mais exata. E ela já trouxe muita modificação, muita alteração na forma de trabalhar, na forma de agir e na forma com que você trata os dados. Os dados têm um rol de 20 verbos que definem seus tratamentos. Desde coletar, excluir, armazenar, arquivar, transmitir, compartilhar. São 20 verbos que transmitem o que é tratamento de dados. E todas essas informações são consideradas como subsidiárias da LGPD. Então, a partir do momento que você faz qualquer uma dessas atividades, você está inerente à aplicação da lei. Vamos começar, e aí eu vou começando a explicar um pouco da lei e vou dizer exatamente quais são os pontos que vão abrir precedentes para dentro da contabilidade, o que vocês têm que saber quanto aos clientes de vocês e também quais são os pontos que vocês precisam atentar a se proteger a partir de agora, porque como ela já entrou em vigor desde setembro, nós ainda não temos multas, mas já estão sendo aplicados processos judiciais com penalidades, que são valores a serem pagos em face da LGPD. Não são multas, não são ainda aplicações administrativas, mas já são sanções judiciais. E a gente tem que começar a se atentar nisso, porque tanto você como seu cliente podem responder.
E eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente. Vamos lá. Qual o objetivo da LGPD? A LGPD entrou em vigor com o objetivo simples e único de proteger a liberdade e a privacidade dos cidadãos na questão dos seus dados. Hoje tem um mercado enorme que é existente, que é o mercado de dados, onde existem empresas multimilionárias que estão respondendo hoje processos antitrust, que são processos voltados a o trabalho de manipulação de mercado a partir desse controle de dados. Eles têm formas de fazer análise desses dados e transformar essa análise de dados em experiências direcionadas e entregar o produto que seria melhor adequado para aquele cliente naquele momento. Nesse momento, as informações que são disponibilizadas são as informações que nós damos de graça. E eles ganham milhões com essas informações que damos de graça. Então, o objetivo da LGPD é proteger esse mercado que existiu, esse mercado que surgiu. O mercado de proteção de dados, o mercado de dados é um mercado que é crescente e que muito provavelmente não vai parar de crescer nos próximos anos. Então, essa preocupação de proteção de agora, ela é única, emergencial de verdade. Se não fosse feita agora, muito provavelmente nós estaríamos com nossas informações disponibilizadas em quase todos os bancos de dados do mundo, que já era algo que era muito provável. E aí eles estão tentando minimizar esse efeito, tanto para a nossa geração, como para as gerações que ainda estão por vir. A LGPD, ela criou esse momento de insegurança jurídica porque é uma lei muito nova. E a gente tem esse impacto, esse susto de, nossa, e agora? Mais uma lei, mais um momento, o que é que a gente vai fazer? Então, o objetivo da gente hoje é mostrar para vocês que não é um bicho de 7 cabeças, mas que vocês precisam ter atenção. E como o prazo está correndo e as multas começam a ser aplicadas a partir do ano que vem, mais certamente no mês de agosto, a gente precisa estar colocando essa lei botar os pontos dessa lei em prática na rotina de trabalho de vocês. O que são dados pessoais? Vamos lá, falando da lei já. A lei de proteção de dados, ela traz alguns pontos que são muito importantes e muito cruciais e que nós precisamos trabalhá-los para que vocês consigam entendê-la de uma forma geral. Alguns conceitos eu vou trazer e outros conceitos a gente vai explicando no decorrer da apresentação. Dados pessoais são qualquer informação que consiga identificar direto ou indiretamente uma pessoa. Desde nome, e-mail, CPF, RG, até informações que possam identificá-la de forma indireta, como a roupa que ela estava usando naquela fotografia, ou trazendo para o ambiente corporativo. A pessoa que imprime documentos daquele login, ou daquele acesso, a pessoa que tem aquela senha para fazer aquele tipo de impressão ou aquele tipo de xerox. Isso é um tipo de dado pessoal, porque você consegue identificar a pessoa pelo acesso dela. Todas essas informações, elas devem ser tratadas e devem ser mapeadas. E aí você pergunta, tá, mas então quer dizer que tudo é dado pessoal? Tudo é dado pessoal. A gente tratava dados pessoais o tempo todo e a gente nunca se atentou para a fragilidade disso e a importância disso. E fragilidade e importância por quê? Vamos lá. Fragilidade porque os dados pessoais, eles têm além de ter um preço muito... um preço que seja... Acho que é a Rebeca. Rebeca, tu muta, por favor, o meu fone. Está fazendo um pouquinho de eco, por favor. Será que eu consigo? Obrigada, Rebeca. Obrigada. Vamos lá. A fragilidade do mercado, a fragilidade dos dados, vem única e exclusivamente porque nós temos dados disponibilizados em todo momento, em todo lugar. Então, nós temos dados hoje num protocolo ou num requerimento que fica em cima da mesa e que todo mundo tem acesso. Todo mundo tem acesso às suas informações. Dentro do ambiente corporativo, se formos levar para uma indústria, uma empresa onde tem vários colaboradores, os colaboradores, eles têm acesso, do RH, têm acesso a todas as informações de todos os colaboradores daquela indústria. Digamos que um documento fica numa impressora e essa impressora é compartilhada.
todas as pessoas que conseguirem abrir essa impressora vão ter acesso a essa informação. Nesse caso, eles vão ter acesso aos dados daquela pessoa. E aí a gente vai mudar até de figura. Digamos que seja um aviso de demissão. Esse funcionário ainda não foi demitido, mas foi impresso um aviso formal de demissão e está lá o nome dele e os dados dele. E essa informação vaza antes de o RH chamar esse funcionário para conversar. Nesse momento, a gente teve um vazamento de dados e um incidente de segurança. E é nesse sentido que a gente tem que começar a trabalhar, de forma interna. Então, a LGPD ela não protege apenas os dados dos titulares como compras online. Tem muito essa dúvida de, mas a LGPD vai proteger apenas as compras online, vai proteger os dados que a gente deixa no site. Não. A LGPD tem dois momentos. Eu gosto de chamar de LGPD on e LGPD off. A LGPD on, que vai ser a LGPD dentro da internet, onde a gente vai disponibilizar os dados e que vai estar lá sujeito ou não a algum tipo de segurança. E a LGPD off, que vai ser a LGPD onde a gente vai trabalhar dentro das organizações. Os funcionários, os fornecedores, os terceirizados, todos eles têm dados que são tratados pela empresa. E é nesse sentido que a gente tem que começar a trabalhar. Os dados, eles se dividem em 3 categorias, para ser mais exata. Ele se divide em dados pessoais sensíveis e dados brutos. Qual a diferença? Os dados brutos são aqueles dados que não foram tratados, que são informações que não têm relevância porque elas não têm nenhum tipo de finalidade, tratamento. Os dados pessoais são aqueles que podem identificar uma pessoa, torná-la identificável. Então, a partir do momento que eu consigo identificar aquela pessoa, ele é um dado pessoal. O dado pessoal sensível é todo aquele que possa vir a constranger ou a entregar algum tipo de informação mais delicada da pessoa, como, por exemplo, origem racial, convicção religiosa, opção partidária, opção sexual, filiação sindical é considerado dado sensível. Todos os dados biométricos, prestem atenção. Acho que é uma das maiores informações que vocês vão ter aqui. Dado biométrico, ponto digital, é considerado dado sensível. Dados de saúde, dados da vida sexual. Então, vamos colocar isso de novo na vertente e na visão do profissional, do funcionário. Vamos botar dentro da organização. Temos hoje uma empresa que tem 100 funcionários e todos eles batem ponto no ponto digital, no ponto eletrônico. Eles chegam, batem lá e a gente está coletando esse digital dele. A gente está coletando um dado sensível. E a gente está dizendo para o colaborador, você vai ter que colocar a sua digital aqui para a gente controlar se você entra, se você sai. E a LGPD diz o seguinte, o dado biométrico é um dado sensível, porque ele é um dado que pode ser replicável. E se for replicável, é muito difícil você identificar quem fraudou e como foi fraudado. E também ele pode expor informações únicas da pessoa, como, por exemplo, o dado biométrico ele é utilizado para acessar bancos. O dado biométrico está presente no nosso RG. Então, o dado biométrico é um dado extremamente sensível, seja ele por foto, seja ele por digital, seja ele por identificação de voz. Tem hoje aplicativos que trabalham com ponto digital através de fotos. Nós chegamos, tiramos a foto do funcionário e fica lá registrado fotos do funcionário dentro de um banco de dados na nuvem que deixa todas as informações arquivadas. E nós temos todas essas informações registradas em um único só local. A foto por si só é considerada dado sensível? Não. Mas a partir do momento que você tem a foto vinculada aos outros dados e para um registro de ponto, pode ser considerado dado sensível? Sim. Então, como é que a gente pode trabalhar esses dados sensíveis? Nós temos medidas de segurança a serem tomadas. Vai parar de tratar dados sensíveis? Claro que não. Uma organização de saúde, uma rede de hospitais, nunca vai poder parar de tratar dados médicos por conta que a LGPD diz que dado sensível é um dado extremamente frágil, que a gente tem que ter muita responsabilidade para tratar. A gente tem que encontrar uma forma de proteger essas informações, limitar e delimitar o acesso dessas informações a setores específicos e trazer para o titular dos dados, o usuário ou cliente, qualquer denominação serve, uma segurança para que ele consiga utilizar essas informações
e elas estejam protegidas a ponto de não ter nenhum tipo de incidente de vazamento, de segurança ou vazamento de dados, tá? Vou passar para o próximo. E quem se aplica a LGPD? Isso é uma dúvida que todo mundo tem. Mas será que a LGPD me pega, Bárbara? Eu acho que não. Vamos lá. A LGPD, isso aqui é texto de lei. A LGPD se aplica a qualquer empresa que tem estabelecimento no Brasil, ofereça serviços ao mercado consumidor brasileiro e coletam e tratam dados de pessoas localizadas no Brasil. Ou seja, se você tem uma empresa no Brasil e você tem cliente, você está dentro da LGPD, ela ensina em você. Então, você tem que se adequar. Qualquer empresa tem que ter adequação à LGPD? Sim. Tratou de dado pessoal, de cliente ou de funcionário, tem que se adequar à LGPD. Independente do tamanho, independente da proporção. Bárbara, meu escritório só sou eu e mais 2 sócios. E nós temos um estagiário. Eu tenho que me adequar à LGPD? Tem. Por 2 motivos, e acho que talvez sejam os melhores motivos que eu vou dar para você. O primeiro motivo é você vai crescer, se Deus quiser, você vai ter um escritório enorme, você vai ter milhões de funcionários e colaboradores, e vai ser muito mais complicado você se adequar posteriormente à lei se você não começar a tratar dela agora. Se você começa a tratar a partir de agora, você consegue adequá-la e crescer de forma segura. E o segundo motivo, casa de ferreiro, espeto de pau. Como é que você vai exigir do seu cliente que ele esteja em adequação à lei, independente do tamanho dele, se você não tem adequação dentro do seu próprio escritório? Então, é importante a gente saber desses dados, dessas informações, para a gente já ter ciência de como a gente pode estar se protegendo, no mínimo possível. Seja em criptografia de dados, de informações, eu vou chegar lá. Mas tem medidas tão simples, tão fáceis, tão banais, que a gente nem se atenta a fazer e que poderiam proteger a níveis absurdos a organização e que elas não prestam atenção. Primeiro porque a gente não tem esse hábito realmente, a gente não tem o hábito e não tem a cultura de fazer esse tipo de proteção, de forma nenhuma. E segundo, porque nós temos uma restrição, acho que é quase uma dor de fazer qualquer tipo de coisa eletrônica. A gente tem a gente luta muito quanto a isso, em proteger os dados eletrônicos, em fazer proteções eletrônicas. Mas vamos seguindo. Agora eu vou passar para a Lu vai explicar um pouquinho da lei em si, e daqui a pouco eu volto para explicar mais um pouquinho da implementação e de como funciona a lei nas empresas. Aqui. Oi, pessoal, boa noite. Veja, é como a Bárbara estava falando, né? Para a gente tratar, a gente fala tratar, a gente entende com qualquer operação, né? Desde recebimento, guarda, armazenamento, compartilhamento, são 19 verbos que, resumindo, qualquer operação é tratamento de dados. Então, sempre que eu me referir aqui a tratamento de dados, é tipo tudo que você faz com os dados pessoais, que você tem acesso. Então, como ela tinha falado, para se tratar os dados pessoais, ele só pode acontecer esse tratamento em algumas hipóteses, né? Que a gente fala as bases legais, que autorizam o tratamento de dados. Se não se enquadrar numa daquelas bases legais, só pode ser tratado aquele dado com o consentimento do titular. Então, o titular tem que ir lá e autorizar o uso dos seus dados para a finalidade que você especificar. Tá? E no momento que você consegue a autorização para tratar os dados, dizendo que vai ser para tratamento de acompanhamento de algum processo que vocês estejam tratando administrativamente, ou com a Receita, ou com qualquer outro órgão, só pode ser usado para aquela finalidade, tá? Você não pode usar aquele dado depois para fazer marketing da sua empresa. Aí você teria que pegar um outro consentimento. Então, temos as bases legais aqui, que está no próximo slide. E esse tratamento de dados, ele só pode ocorrer para cumprimento de uma obrigação legal
ou para execução de políticas públicas, estudos por órgão de pesquisa, execução de contrato, exercício regular de direito, tutela de saúde, enfim, trazendo para a realidade de vocês, o tratamento de dados na contabilidade é mais para cumprimento de obrigação legal, porque vocês recebem as informações de uma empresa para tratar os dados daqueles funcionários ou questões legais e remetem para os órgãos públicos, né? Para INSS, para a Receita Federal. Então, vocês estão cumprindo uma obrigação legal, vocês não precisam pedir autorização para tratar dos dados. E, fora esse, eu acredito que se enquadra também o legítimo interesse, né? O legítimo interesse para desenvolver o trabalho de vocês e para também a execução de contrato que vocês têm com a empresa que vocês estão prestando o serviço de contabilidade. Então, para essas 3 finalidades, está bem claro na lei, que se adequa, se encaixa no caso de atividades de contabilidade dos contadores, mas fora isso, fora essas finalidades, para executar realmente o trabalho que vocês fazem, aí teria que pedir o consentimento do titular do dado. E cada consentimento é dado com uma finalidade específica. Então, vocês aí que vão chegar nos seus mega escritórios, quando forem mandar aquelas mensagenzinhas de enviar informações, de campanhas, para os seus clientes, tem que ter o consentimento. Não é porque vocês têm esses dados que vocês podem usar para outras finalidades, né? E a lei também elenca vários direitos para os titulares. Então, qualquer empresa que trate dados, assim que no momento que for solicitado por um usuário, ele tem que dar aquela informação. Então, o usuário que está tendo seus dados tratados na sua empresa, ele tem direito a ter acesso aos seus dados, pedir a portabilidade, tá? Eu estou fazendo um contrato agora com uma empresa, mas agora eu vou mudar e vou para outra, esses dados têm que ser transferidos já para essa outra empresa, né? A portabilidade dos dados, a eliminação dos dados, revogação do consentimento, e informações sobre compartilhamento de dados pessoais, com quem esses dados são compartilhados, a anonimização dos dados, que como a gente fala, a gente mascarar e não tornar identificável facilmente aqueles dados das pessoas, né? Correção dos dados, todas essas informações. Então, quando um titular solicita, a sua empresa vai ter um prazo para responder essas informações. E você tem que dizer de onde você coletou esses dados, para que finalidade está utilizando. Então, se sua empresa não se adequou, não fez o processo de mapeamento de dados, você não vai ter como responder essa solicitação. Quem aqui consegue dizer exatamente onde é que estão armazenados os dados, como foi que foram, de onde foi que vieram esses dados, como é que estão sendo tratados esses dados? Assim, agora, já, de fulano de tal. Eu acredito que ninguém aqui vai conseguir dar essa informação imediatamente e talvez vai quebrar um pouquinho a cabeça para fazer isso no prazo de 15 dias, se não tiver mapeado exatamente como é o processo de tratamento de dados dentro da sua empresa, né? E esse processo, ele é único para cada empresa, porque cada empresa tem uma forma de trabalhar diferente. Então, não adianta você chegar para o seu coleguinha, né, de empresa, de uma outra empresa que também seja contador, e dizer, me passa aqui, porque aquilo não vai funcionar da mesma forma para você. Então, o processo de implementação, como a Bárbara vai falar, ele é bem completo e ele trata assim todos os setores, os setores da sua empresa, né? Se você divide em diretoria, em financeiro, só a partir de quem trabalha com contabilidade, cada setor desse ele tem que ser mapeado, porque o RH trata os dados de uma forma, o financeiro trata os dados de outra forma. Então, esse processo, ele envolve todos os setores, cada atividadezinha que vocês fazem no seu dia a dia para executar as suas funções. E isso tem um impacto direto em como a gente trabalha. Então, vai mudar um pouquinho a rotina, vai mudar um pouquinho a forma que se trabalha, né? E... Desculpa, o áudio aqui cortou. Bom. E por isso a importância de se mapear, que a resposta do usuário ela tem que ser rápida, os direitos vão ser preservados sempre.
eu costumo falar assim que, da mesma forma, quando surgiu a Lei do Direito do Consumidor, né, o Código de Defesa do Consumidor, ela foi uma inovação, uma coisa que, assim, existia em leis esparsas no Código Civil, mas não era uma coisa específica. E foi uma inovação que hoje é bem consolidada, né? Hoje todo mundo fala que o direito do consumidor ele é muito pró-consumidor e é uma lei muito forte. Assim, o consumidor sempre vai ter razão. Eu acredito que a Lei Geral de Proteção de Dados ela vai ter essa força igual, sabe? Vai ser muito pró-indivíduo, pró-cidadão, para proteger os seus dados. Então, acredito que essa lei ela vem realmente para trazer um marco, né? Vai ser uma mudança que vai ser, acredito que bem recebida e, e vai ser bem forte. Eu acredito que não tem como a gente fazer uma coisa feita ou muito pouco feita, assim, se não se respeitar todo o processo, eu acredito que a adequação não é completa e você não vai estar adequado 100% à lei. Então, para as empresas, muda absolutamente tudo. Passa o slide, Bárbara. Pedro? Isso aqui eu já tinha explicado, né? Todas as mudanças que vão... Ok. Isso aí Alguma vai coisa mudar, que como eu já tinha explicado. Todos os setores vão ser impactados porque os dados passam por todos os setores, então todos eles vão sofrer um pouquinho com a influência da LGPD. Né? Verdade. Uma E coisa que vocês têm que prestar atenção é em três figuras que vão aparecer muito presentes. Eu não fiz um slide falando sobre elas porque eu quero explicar elas de uma forma mais direta para vocês, para explicar como vai funcionar para vocês, contadores, essas figuras, isso, tá? isso é o Existem três controlador, o figuras. operador e o encarregado de dados. Então, só finalizando aqui, como a Bárbara tinha falado, a lei entrou em vigor já agora, mas apesar de... Oi? Apesar das punições só começarem lá para frente, a lei já está valendo. Então, algumas penalidades, elas podem e vão ser, acredito que vão ser bem aplicadas, que vai desde a advertência para você se adequar ao processo, né, de LGPD, adequar suas operações à LGPD, vai de multa no faturamento do valor de 2% até o valor de 50 milhões de reais, assim, tem que ser uma infração, né, gigante, né, multa diária até você conseguir adequar o seu processo de tratamento de dados, né? E uma das coisas que eu acredito que, além dessas multas, é o que impacta mais é a publicidade da infração. Tipo, se sua empresa cometeu alguma infração ou se envolveu em algum incidente de segurança que teve vazamento de dados, então essa informação vai se tornar pública. Então, imagina como é que fica a imagem da sua empresa, como é que fica a imagem de você como profissional quando se tornar pública a informação de que você não teve cuidado de proteger os dados, de que algum cliente foi prejudicado por conta de vazamento de dados. Então, isso é uma coisa que afeta muito na credibilidade dos seus serviços, né? Isso gera um diferencial de mercado muito grande, porque é uma empresa que é confiável, ela é mais procurada. Os clientes, quando confiam nos seus serviços, eles não vão largar a sua empresa, né? Eles não vão trocar você por um computador, realmente é um diferencial de mercado. E outras coisas, outras penalidades que vão influenciar bastante, ser tão prejudiciais quanto a aplicação de uma multa, é que você pode ter suspenso ou mesmo proibido o tratamento de dados na sua empresa. É como se diz assim, olha, quarentena, ninguém pode trabalhar. Tratamento desses dados aqui, esse banco de dados aqui está irregular, a sua operação está irregular, você não pode operar, você não pode trabalhar enquanto você não se adequar. Então, esse é um prejuízo gigante. Imagina a empresa parar de funcionar porque não se adequou à LGPD, né? Então, para mim, assim, na minha visão, todas essas penalidades causam um impacto muito grande na operação dos seus negócios. E a gente não pode nunca perder esse timing de implementação, né? E por mais que as multas só venham no ano que vem, nada impede de que um profissional, alguma empresa, entre com alguma medida contra a sua empresa porque não se adequou, né?
Então, Bárbara vai voltar aqui para falar, além dos impactos com essas penalidades, o que é que vai mudar no dia a dia de vocês, na prática. Eu vou voltar só um slide aqui para explicar, porque eu vi aqui que tem a figura do DPO, para vocês darem uma lida, e eu vou trazer alguns exemplos práticos da aplicação nesses setores, para deixar bem claro. Mas antes eu vou explicar quais são as três figuras e como isso interfere na vida de vocês. Existem três figuras que a lei traz. Na verdade, são quatro figuras que a lei traz novas, que surgiram com essa lei. Não existiam antes, essas denominações não existiam, essas formas de pensar não existiam, e de repente, pum, começaram a existir. É o encarregado de dados, o controlador, o operador e a ANPD. Então, bora lá. Começando de trás para frente, porque a ANPD é letra A, né? A ANPD é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Ela foi criada recentemente, não sei se vocês viram nas televisões, nos canais de televisão passaram, informações sobre a nomeação, uma sabatina no Senado, sobre os membros da diretoria da ANPD. Nós temos hoje uma diretoria formada, ela ainda não está organizada para começar a fazer as aplicações de multa, mas todas as informações e todo tipo de solicitação deve ser enviado para a ANPD. Alguém está com o áudio ligado. Acho que é a Bureá. Você pode mutar, por favor? Vou voltar aqui. Obrigada. E essa agência vai receber todas essas comunicações. Então, você vai pegar essas comunicações, você vai pegar os incidentes ou qualquer tipo de problema que tiver, vai enviar para a ANPD validar. E também vai fazer a fiscalização. Então, a partir do momento que ela começar a existir, ela vai começar a fazer fiscalização para multar. E aí você me pergunta, pessoalmente, você acredita que vai haver muitas multas? E eu vou dizer para você que sim. Não nos pequenos e médios talvez, mas pequenos não. Mas das grandes empresas sim. Porque essas empresas, elas vão provavelmente fazer um mercado acontecer, que é o mercado de multa da ANPD. A gente brinca muito dizendo que existe um mercado de multa de trânsito, que você é multado por tudo, e é uma arrecadação do Estado. E a ANPD vai fazer a mesma coisa, a mesma figura seria a ANPD nesse sentido. E agora vamos para o de vocês. O que é que um contador é na relação de proteção de dados quanto à LGPD nesse recebimento? O contador, ele é tanto operador como controlador dos dados. Bárbara, pelo amor de Deus, o que danado é isso? Bora lá. O operador é aquele que vai exercer as atividades a mando do controlador. O controlador são todos os seus clientes, que contrataram vocês para fazerem os tratamentos dos dados dos funcionários deles. Então, a partir do momento que a empresa A contrata o contador B para fazer o tratamento daquelas informações, para fazer recolhimento de FGTS, folha de ponto, aviso de férias, quaisquer informações de funcionários que passem para suas mãos a pedido, a solicitação, a contratação da empresa A, você passa a ser um operador. Você está executando esse tratamento a mando da empresa A. Mas você também é controlador. A partir do momento que você tem um funcionário e você está com ele na sua base de dados e você decide o que vai ser feito com as informações que ele te dá, você é um controlador. Então, você hoje, contador, tem uma empresa, um escritório com 5 funcionários e esses funcionários têm férias, têm hora extra, todas essas informações são computadas. Você está tratando esses dados. Então, a partir desse momento, você é controlador. Lembra que eu falei, Casa de Ferreira Espeto do Pau? Por isso que é importante você também estar adequado à LGPD. Porque a partir do momento que você é controlador dessas informações, você também tem que estar adequado. E como é que você vai vender para o cliente uma coisa que você não faz? Isso é importante prestar atenção.
E aqui, como vocês veem, tem o encarregado de dados. Eu estou selecionando, vocês estão vendo ele selecionado? Manda um ok aqui no chat. Pode assistir depois, não, isso? Tiago, teu fone está aberto. Tu muta, por favor. Meu fone está aberto. Obrigada. Tá dando para ver, né? Esse aqui é o encarregado de dados. O encarregado de dados é o profissional. Vou ler exatamente o que está escrito aqui. Profissional para atender os requisitos dos titulares ANPD. Como assim? Vamos explicar. O titular ele vai ter diversos direitos, como foi mostrado anteriormente. Então, o titular vai pedir para a empresa... vamos botar aqui o nome de uma empresa fictícia para a gente começar a trabalhar. Riscos calculados. É uma empresa de contabilidade que trabalha para diversas empresas de arquitetura e engenharia da cidade de Pau Amarelo. E aí, a partir do momento que um funcionário saiu e pediu para que fossem excluídas as suas informações do banco de dados da empresa de arquitetura, essa empresa tem que avisar para o seu DPO, na verdade, ele vai avisar isso para o DPO. O DPO vai avisar isso para vocês e vocês vão analisar quais informações são necessárias ser mantidas por lei. Quais informações vocês precisam ter arquivadas por lei. Essas informações não podem ser excluídas. A gente vai respeitar uma coisa chamada ciclo de vida dos dados. Os dados não podem ser tratados para o resto da vida, amém. Eles têm um tempo para começarem a ser tratados e para pararem de ser tratados. Mas existem peculiaridades pela lei. Existem dados que não dá para parar de ser tratado assim de uma hora para outra. O funcionário cismou e disse que agora que não quer mais que o nome nem o CPF dele esteja na contabilidade. Não pode. A gente tem que cumprir obrigações legais, tem que cumprir a lei. Mas existem informações que talvez não sejam necessárias. Digamos, será necessário ter a certidão de nascimento do filho dele na base de dados do contador? Digamos, não sei nem se os contadores recebem tantas informações, mas digamos que recebam essa informação junto com as outras informações e tenha elas arquivadas, digitalizadas dentro do seu banco de dados. Será que é necessário? Será que a certidão de casamento, será necessário que ela esteja mantida no banco de dados? Tem informações que são necessárias e tem informações que não vão ser necessárias. E essas informações nós vamos mapear e entender qual foi o ciclo de vida desses dados para conseguir tirar e fazer um processo chamado minimização de dados, que é você ter apenas o necessário dentro da sua empresa, na sua posse. Vamos mudar de vertente. Agora, a empresa Riscos Calculados é uma empresa que vende roupas. A empresa Riscos Calculados que vende roupas tem uma loja online, tem uma loja física e uma cliente fica recebendo oferta e diz que não quer mais receber oferta. A partir desse momento que ela não quer mais receber a oferta, ela vai pedir para ser excluída a informação, todos os dados dela da base de dados. A empresa vai lá e vai excluir. E não vai ter mais, nem chororô. O que é que pode ficar? O que é que vai ficar? Um recibo de compra? Talvez. Mas todas as outras informações, inclusive o recebimento de e-mail, tem que ser excluída. E essa comunicação, a ANPD, informando a ANPD, o funcionário X pediu exclusão dos dados, a titular Y pediu exclusão dos dados, houve um vazamento de incidente de informação. Lembra do exemplo que eu dei da impressora? Ele é um caso real. Eu vou contar exatamente como aconteceu, preservando as partes para que não fique público, apesar de ser um processo público, mas para deixar protegido. Vamos fazer proteção de dados aqui, né? Teve uma empresa grande, muito grande, que tinha um compartilhamento de impressora. A impressora era uma impressora só para os setores de financeiro, para o setor contábil, para o setor jurídico, para o setor de RH. E o chefe do RH, recebeu um documento de um funcionário que informava que ele tinha contraído AIDS. E, por lei, esse funcionário é obrigado a avisar para a empresa essa condição. E esse funcionário alertou a empresa e trouxe um comprovante de que ele estava nessa condição, que ele estava sujeito ao vírus HIV. Nesse momento, o chefe do RH pegou esse documento, levou para a impressora e imprimiu, tirou uma xerox desse documento.
pegou a Xerox e arquivou na pasta desse funcionário, que até então não tem problema. Mas ele esqueceu o original dentro da Xerox. E essa impressora era uma impressora compartilhada. E o que aconteceu? Todos os funcionários daquele setor que foram tirar Xerox naquele momento, abriam a tampa da Xerox, viam e liam a informação e fechavam caladinhos e iam embora. Nenhum deles chegou e pegou e entregou assim, ó, RH, tu esqueceu? Não. Pegava essa informação e ficava para si. E começou o murmurinho. Começaram as conversas e aqueles apontamentos. Nesse momento, o funcionário se sentiu extremamente constrangido. Vamos recapitular. Era um dado pessoal sensível que foi exposto e nós tivemos um vazamento de dados. Então, isso é um incidente de segurança. Essa informação que era para estar protegida e ser acessada única e exclusivamente pelo RH foi acessada e foi divulgada por outros setores, por um vazamento e um incidente de segurança. Esse funcionário em questão se sentiu extremamente constrangido, não conseguiu mais voltar a trabalhar nessa empresa, inclusive pediu para sair, mas claro que levou uma boa indenização da empresa. A empresa teve que pagar indenizações altíssimas e, inclusive, mudou internamente a forma de trabalhar, colocou uma impressora exclusiva só para o RH, porque entendeu que os dados pessoais sensíveis tratados pelo RH não devem ser acessados pelo financeiro ou pelo setor jurídico, só quando forem requisitados e se forem necessários. E esse funcionário teve que ser preservado para que ele pudesse ter ingresso em outros locais. Vejam a criticidade disso. Vejam quanto isso consegue afetar a rotina de uma empresa. Além da multa, o gasto que essa empresa teve, quanto ela teve de dispor para conseguir organizar tudo por conta de um papel que ficou na impressora. Vamos fazer de uma forma geral, e eu quero pegar esse ponto específico de fornecedores e parceiros. Mas, Bárbara, o que é que eu tenho a ver com um fornecedor e um parceiro se meus fornecedores e parceiros são todos PJ? Incide a LGPD a pessoa jurídica? Não. A Lei de Proteção de Dados é Lei de Proteção de Dados Pessoais, pessoas físicas, PF. Mas você, controlador, é responsável pelos seus fornecedores e pelo compartilhamento de dados com esses fornecedores. Vamos botar um exemplo prático. Existe a empresa de água, vou botar o nome dela assim, porque eu já estou sem criatividade uma hora dessa. A empresa de água, ela fornece água para uma rede de empresas, inclusive a sua. E você está com ela lá, e trabalhando, fornecendo água, mas para fornecer água, ela precisa saber o nome de todos os funcionários daquela empresa. Exemplo tosco, depois eu vou pensar no melhor, mas vamos lá. Precisa de todos os nomes dos funcionários daquela empresa. Nesse momento, você está fazendo um compartilhamento de dados. No momento que você está fazendo esse compartilhamento de dados, você tem que ter certeza absoluta de que as informações que você está cedendo para essa empresa estão seguras e que ela vai tratar esses dados com um mínimo de conformidade com a LGPD. Um exemplo maravilhoso agora. Muito obrigada. Lembrei agora de um exemplo maravilhoso. A empresa de compartilhamento de ponto digital, ponto de foto. Você está fazendo compartilhamento. Você vai ter que saber se esse parceiro, se essa pessoa que está fazendo esse tratamento está adequada à lei. Porque se ela não tiver um vazamento, existe uma coisinha chamada na lei, que o nome é lindo e maravilhoso, chamado de responsabilidade solidária. Botaram para atorar nessa lei, realmente. Por quê? A responsabilidade solidária é algo que vai pegar o seu dado que você ofereceu para a empresa de recolhimento de dado biométrico de ponto digital e vai dizer, o vazamento foi da empresa de dado de ponto digital, mas você contratou aquela empresa. O que você devia ter é responsabilidade sobre
a segurança dos dados que você ofereceu. Como é que você contrata uma empresa e não garante que os dados que você está oferecendo são seguros, estão seguros? Nesse momento, você consegue começa a ter uma responsabilidade solidária. E aí, vamos para a parte de aonde afeta os contadores, porque aí é a parte importante, eu vou falar bem específico com os exemplos de vocês. Impacto na contabilidade, bora lá. Vocês tratam informações o tempo todo e essas informações, elas são fornecidas para vocês através de terceiros, porque vocês são, nesse caso, operadores. Vocês estão recebendo essas informações das empresas. Nesse caso, incide responsabilidade solidária? Incide. Se vocês tiverem vazamento de dados, a empresa que deu a possibilidade de vocês tratarem esses dados, que contratou vocês, também pode responder. E vice-versa, tá? Se tiver algum vazamento lá que afete vocês de alguma forma, vocês também podem responder. Por isso que é tão importante estar seguro. Porque aí, vamos botar em exemplo claro. A empresa sofreu um vazamento de dados de um backup de todas as folhas de ponto que vocês mandaram para ela. E esse e-mail que foi enviado, que tem todas as folhas de ponto, foi extraviado no meio do caminho. E não se sabe se foi extraviado foi furtada essa folha de ponto no momento que saiu da contabilidade ou no momento que chegou no RH da empresa. Não se sabe, a gente não tem essa informação. Nesse caso, a responsabilidade é solidária, porque vai responder tanto o operador, que foi que mandou, como o controlador, que foi que recebeu. A gente não tem como saber exatamente o momento que foi vazada essa folha de ponto, essas informações das folhas de ponto. Nesse momento, a gente vai ter uma responsabilidade solidária e os dois vão responder. Você tem que prestar atenção aqui, você contador. Tanto funcionários contratados e terceirizados, quanto os clientes, tanto os seus como os seus clientes, vão ter que estar adequados. No momento em que você tiver informações dos seus clientes, que tiver fornecedores PJ, que tiver terceirizados PJ, que você tiver clientes e que forem PJ, você não trabalhar diretamente com a empresa, e você tiver com alguma informação dessas, você tem que atentar o seu cliente a se responsabilizar e se adequar à lei e também se adequar. Opa, pulei um, acho. Deixa eu ver. Não, vamos lá. Proteção de dados passa a ser exigida para todos aqueles que tratam dados, independente do local, independente da quantidade. Sendo no Brasil e sendo dado de pessoa física, todo mundo tem que se adequar à lei. A gente vai fazer algumas mudanças de cultura. A verdade é essa, nós vamos ter que pensar fora da caixa. Hoje a gente manda nosso e-mail para todo mundo, hoje a gente manda nosso CPF para todo mundo. Hoje uma pessoa passou no meio da rua e falou assim: me dá teu CPF, anota aqui, porque tu vai participar de um sorteio. Não é nem ganhar, é participar de um sorteio. A gente já está dando CPF e assinando. E aí vamos pensar no que pode ser feito com isso. Com o CPF, com assinatura, eu consigo abrir uma conta digital, eu consigo passar um cheque, eu consigo forjar um contrato. Com essas informações, eu consigo fazer várias coisas. Com essas duas informações, porque com essas informações você consegue quase tudo na internet. Quase tudo. E nós damos nossos dados o tempo todo para todo mundo. Algumas mudanças dentro do escritório, dentro da sua rotina administrativa, vão ter que ser tomadas. Dentre delas, nós vamos ter que começar a proteger essas informações. Existe uma nova, que não é nova, o WhatsApp já havia trazido isso, mas de forma digital. E nós temos uma possibilidade de tratar isso de uma forma offline, que é criptografia dos dados. Criptografia de dados nada mais é do que você proteger as informações para que elas não sejam lidas. Basicamente isso. Então, a partir do momento que você consegue proteger e bloquear que qualquer pessoa tenha acesso e leia essas informações, você está criptografando essas informações. Desde acesso limitado de informações, quem vai ter acesso ao quê, a ciclo de vida dessas informações, as informações que vão ser excluídas, as informações que vão ser arquivadas, como vão ser arquivadas, exclusão, como vai ser feita a exclusão? Você rasga o papel
e joga fora, amassa numa bolinha e joga fora, tritura o papel de todos os papéis e aí haja braço. Você vai ter que saber como você vai compartilhar. Você recebe CPF pelo WhatsApp? Está errado, está fazendo uma transferência internacional de dados. De ter que começar a pensar nas formas como a gente trabalha hoje no dia a dia. Algumas coisas vão mudar? Vão. Vai ter que mudar radicalmente a vida da empresa? Não, óbvio que não. O objetivo da LGPD, o objetivo de proteger os dados é trazer uma proteção, é você facilitar e trazer um ambiente seguro, tanto para você como para os titulares dos dados, até porque você é titular de dados. Pensando como pessoa física, você tem essa responsabilidade. Eu sempre falo, trate os dados dos seus clientes como você gostaria que seus dados fossem tratados. Faça com os dados do seu cliente o que você gostaria que fossem feitos com seus dados. A partir do momento que você trata assim, você age dessa forma, as coisas começam a mudar de figura, porque você começa a entregar algo realmente que você gostaria de receber. A gente tem que começar a pensar na proteção, mas também a gente tem que começar a pensar na responsabilidade. A gente vai ter que começar a entregar essa responsabilidade para quem é de devido. Seja responsabilidade de terceiro, responsabilidade do próprio controlador, responsabilidade de um terceirizado, responsabilidade de um terceiro operador, porque você pode ter um operador. Se eu sou operadora da empresa de água e sou controladora da minha própria empresa porque eu tenho funcionários, mas eu tenho também uma empresa que faz o controle de ponto eletrônico para mim. Eu tenho uma operadora. Nesse momento, eu tenho que exigir também que ela se adeque. Então, eu tenho que exigir essa responsabilidade das pessoas que estão envolvidas nesse tratamento de dados. No mínimo, você tem que exigir que elas tenham uma política de privacidade e que esses dados estejam sendo acessados apenas por pessoas específicas e que não sejam de forma ampla. Garantir a proteção em todo o processo, desde o recebimento até a exclusão do dado. Como eu disse anteriormente, a gente tem que respeitar esses pontos e esse passo a passo. Desde o momento que você recebe as informações até o momento que você vai excluir essas informações, você tem que tomar conta disso. Então, dentro do tratamento, se você trabalha com software, uma plataforma de gestão contábil, muito provavelmente as informações passam por dentro delas. Você faz compartilhamento dessas informações com órgãos do governo e todas as informações têm que ser mapeadas, você tem que entender como funciona. Porque se uma pessoa perguntar, você tem que saber exatamente, tal coisa eu posso até excluir, você está pedindo, mas tal coisa eu não vou poder excluir. Porque a partir do momento que eu excluir, eu vou estar deixando de cumprir uma obrigação legal. E além disso, que eu tenho que cumprir essa obrigação legal. E nesse momento, você não vai poder exercer esse seu direito, eu estou resguardado pela lei. E é por isso que é importante você saber exatamente quais são os passos, para você entender qual a informação que você pode ou não dispor para aquele titular, e principalmente se aquele titular que está pedindo tem autoridade para estar pedindo aquilo. A partir do momento que você faz o arquivamento, você tem que proteger essas informações de tal forma para que elas estejam realmente arquivadas e não estejam a total acesso. Para que quando uma pessoa for desarquivar, você saiba exatamente a pessoa que foi desarquivar e por motivo que ela foi desarquivar essas informações. Porque se elas estão arquivadas é por um motivo. Ninguém arquiva um documento porque acha bonito. Arquiva porque não pode mais utilizar ou porque não tem mais finalidade de uso. Vamos lá. E como é que eu vou conseguir adequar vocês? Vocês vão conseguir se adequar nessa questão da contabilidade na LGPD. Vamos lá. Primeiro ponto, consentimento, que é importantíssimo. A gente tem que colher o consentimento do uso dos dados necessários. Isso é uma coisa que você vai ter que exigir da empresa controladora, que todos os funcionários assinem esse termo de consentimento, informando que as informações dessa empresa vão ser compartilhadas com você, contador, e que você está tratando essas informações por cumprimento de obrigação legal. Medidas de redução de exposição. Os setores eles têm que ser bem definidos. Mas, Bárbara, meu escritório só sou eu e outra pessoa. Eu preciso ter medida de redução de exposição? Claro que não. Mas a partir do momento que você tem uma empresa de contabilidade com setores bem definidos, que você tem um setor financeiro, você tem um setor de RH, você tem realmente uma empresa. Nesse momento, você precisa ter esse momento de controle. Porque quando você não tem esse momento de controle, você simplesmente não sabe quem está acessando essas informações e quais são as informações que são realmente relevantes para aquele setor. Isso é até importante para o mapeamento interno de procedimento
empresa, para você entender como é que a empresa está funcionando. Diferenciação entre controlador e operador. Para deixar mais nesse sentido, você será controlador nesse sentido a partir do momento que você tiver empregado, você tiver contratos de funcionários. Então, eu tenho meus funcionários, meus estagiários, eu sou controlador deles, desses dados. A partir do momento que eu presto serviço para a empresa, eu sou um operador. Eu estou prestando esse serviço de tratamento em nome da empresa. Responsabilidade das terceirizadas. Prestar atenção, quem trabalha, quem trata e como está sendo tratado esses dados. E responsabilizar eles. E falar, eu só vou continuar trabalhando com você encostar na parede. Se você tiver, no mínimo, uma política. E não é difícil, nem é tão caro, minha gente. É uma coisa, assim, básica. Para que atente as pessoas. Eu acredito muito que as pessoas só vão começar a se atentar a isso a partir do momento que a gente começar a cobrar. E aí eu já vou dando... Isso é uma coisa que eu vou falar um pouco mais para frente, mas já vou dar um alerta. Licitação. O governo já deu uma dura que, a partir de 2021, só vai poder participar do processo de licitação quem tiver em conformidade com todas as leis, inclusive Lei Geral de Proteção de Dados, se houver compartilhamento de dados. Então, se você tiver participação de licitação de qualquer prefeitura, de governo do estado, você vai ter que se adequar à Lei de Proteção de Dados. Porque, a partir desse momento, você vai ter uma responsabilidade solidária. Imagina se vazar lá. Porque aí é muito fácil. Perdão. É muito fácil culpar o pequeno. Falar assim, mas foi a empresa que eu estou terceirizando que vazou meus dados. Mas se você está adequado, se você tem proteção, se você tem um DPO que faz a comunicação, se você tem um mapeamento expressivo e próprio, você não vai ter problema, porque eles vão poder falar o que quiser. Você vai falar, não, aqui, eu tenho comprovações de que esse vazamento não veio de mim. Eu tenho como comprovar. Eu estou seguindo todos os parâmetros e todas as diretrizes. Meu negócio está em conformidade. Preste atenção nisso, até para vocês alertarem seus clientes que participam de licitações e que têm licitações. Obrigatoriamente, toda a prefeitura vai ter que ter uma pessoa que se chama DPO, que é o encarregado de dados, que vai ter que fazer esse tratamento e vai verificar se as empresas terceirizadas, as empresas que participaram dessa licitação, estão em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Um comitê de segurança da informação. Bárbara, mas eu só sou eu e meu sócio, Bárbara. De novo, que menina chata. Não se preocupem. O comitê de segurança da informação é um comitê onde você vai pegar pessoas da empresa e vai treiná-las e incentivá-las a ir atrás, procurar e cobrar essa adequação dos outros setores. Quase uma CIPA, só que de proteção de dados. É obrigatório todas as empresas ter? Não, não tem estabilidade feita a CIPA, mas para fazer a implementação é necessário que tenham pessoas chaves importantes que entendam dessa proteção de dados, entendam a necessidade e ajudem essa implementação a funcionar. Até porque elas precisam entender, essas pessoas são principalmente as pessoas que trabalham e lidam com dados pessoais dentro da organização, que elas precisam entender a responsabilidade delas quanto a essas informações que elas estão disponibilizando, que elas têm em posse. E mapeamento dos processos. A gente não tem a mínima noção de quantas informações nós temos replicadas no nosso dia a dia. Vou usar um exemplo que aconteceu até essa semana comigo. Eu recebi um documento no meu WhatsApp. Aí eu baixei no meu celular, abri no meu celular. A partir do momento que eu abri no meu celular, eu baixei. Ficou salvo no meu celular. Daí eu cheguei em casa, estava externa, cheguei em casa, abri no meu computador, baixei no meu computador. Isso já estava no e-mail. Ou estava no WhatsApp, né? E aí eu fui e mandei por e-mail para uma pessoa esse mesmo documento. Nesse momento, minha informação estava no meu celular, esse mesmo documento estava no meu celular, estava no meu computador, foi enviado por e-mail, estava no meu e-mail e no e-mail da pessoa que recebeu, estava no meu WhatsApp, no WhatsApp da pessoa que enviou. Só nesse momento nós tivemos compartilhamento com quatro bases de dados diferentes e nós tivemos esse dado acessado por 3 pessoas diferentes. Um documento. Isso foi em menos de meia hora. Quantos e quantos documentos são enviados, reenviados, enviados de novo, e documentos com dados pessoais?
E a gente não tem controle nisso, a gente nem pensa nisso. Eu não vou pensar nisso. Eu uso um exemplo muito pontual, que é para o pessoal de direito, mas para vocês entenderem o quão grave seria um vazamento de dados nesse sentido. Ah, mas, Bárbara, é só envio de documento e tal. Num processo de direito de família, existem dados de menores, que são também considerados dados sensíveis. Existem informações sobre religião, sobre opção sexual. E esse documento, ele é guardado em segredo de justiça porque ele é um processo com criança, com menores. Enfim, digamos que a gente compartilha essas informações por WhatsApp, compartilha essa informação por e-mail, certo que só fulano vai abrir, só ciclano vai abrir. E seu celular é roubado? Seu e-mail é hackeado, ou outra pessoa tem acesso ao seu e-mail e abre essas informações. Essa pessoa pode até nem ser maliciosa, ou pode ser. E você não tem como controlar isso. Mas se você proteger, você evita que aconteça algum problema. Se a partir do momento que você não protege, você assumiu um risco. Você assumiu o risco desse vazamento. E a gente tem que começar a pensar e começar a tomar cuidado com as informações que a gente tem nos documentos e que a gente disponibiliza a qualquer custo, em qualquer momento, em qualquer lugar e com qualquer pessoa. Prestar atenção nas informações que nós trocamos com as pessoas, principalmente. Isso aqui é um dado que eu fiz questão de trazer para vocês. Segundo estimativas da Gartner, em 2019, o investimento global de segurança da informação cresceu, botei deverá porque eu peguei essa informação antiga, mas para vocês terem noção de como já estava. Deverá crescer 8,7%. Existe outra informação que eu quero compartilhar com vocês aqui. 85% dos dados do mundo foram gerados nos últimos 3 anos. Ou seja, a quantidade de dados palpáveis que são possíveis para tratamento e que as pessoas despertaram para isso, começaram a ser gerados e tratados nesses últimos 2 anos. Existe um mercado, existem empresas que só vendem dados. Existem 2 sites que já foram tirados do ar depois que entrou a LGPD, que a vida deles era gerar link de pesquisa. Vão fazer pesquisa sobre tal coisa, coloca seus dados aqui. Você botava seus dados, ele captava esses dados e vendia para uma empresa. Teste de personalidade, bota seu nome, seu WhatsApp e seu e-mail. Você botava, fazia o teste de personalidade, eles pegavam esses seus dados e vendiam para uma empresa. Baixa aqui o seu e-book. Meu Deus, eu baixei tanto e-book nessa pandemia, minha gente, sem saber dessa lei. E como é que essa lei impactava nesse negócio do e-book? Porque até fevereiro, essa lei para mim era mais uma lei. E aí foi quando eu comecei a me aprofundar nessa lei e entender a complexidade. E como a gente disponibiliza de forma fácil esses dados. E aí, como funciona a implementação? E aí eu vou explicar de forma bem rápida, que já devem estar cansados da minha voz estridente, como funciona a implementação e qual é o passo a passo para a gente deixar em conformidade à lei. Esses passos, Bárbara, tudo isso que você vai mostrar, se aplica a todas as empresas? Não. Não necessariamente. A gente consegue identificar quais são os planos de ação dependendo de cada empresa, tá? Então, não necessariamente você precisa fazer tudo isso. Mas, você precisa ter a gente vai ter uma reunião preliminar para entender e compreender. Vocês precisam entender e compreender. Precisam fazer um planejamento e começar a pensar nessa implementação. Esse aqui é o ciclo de implementação. Isso aqui são as fases. Um diagnóstico inicial, os planos de ação, o mapeamento de dados, o mapeamento de processos. O seu fone está aberto. Está fazendo uma zoada? Você pode fechar, por favor? Obrigada. Treinamentos. Aí sim, esse é um ponto que eu vou falar aqui com vocês, porque precisa de um pouco de atenção. Determinar o DPO. O DPO, hoje, é exigido para todas as empresas. Toda empresa tem que ter uma pessoa responsável para fazer essa comunicação.
A NPD já deu a entender que nem todas as empresas vão ter a obrigatoriedade de ter uma pessoa que faça essa comunicação. Não vai ter necessidade de ter essa pessoa, mas elas não disseram ainda quem, como, onde, o que comem e o que vivem. Elas não disseram quais são essas empresas. Então, até segunda ordem, todas as empresas precisam ter um DPO encarregado de dados. E fazer as políticas e o DPIA. O DPIA é um relatório de impacto. Esse relatório de impacto vem com as informações necessárias de riscos e mitigações de riscos dos tratamentos de dados efetuados na sua empresa. Então, a partir do momento que você começa a fazer tratamento de dados, precisa fazer um relatório de impacto para entender qual a necessidade desse tratamento, qual a finalidade desse tratamento, quais as bases legais utilizadas para esse tratamento e quais são os riscos que esse tratamento pode causar. E quais informações que você tem que proteger e como proteger. Todas as informações de um documento só. Quando a NPD solicitar, quando o titular de dados solicitar, você tem que estar com esse documento em mãos para entregar a eles. E, fim, aqui estão nossos dados. Eu já vou falar aqui para vocês que eu vou disponibilizar um e-bookzinho, não muito grande, um pouco maior talvez que esse, um pouco menor. Estou vendo o tempo para conseguir bolar, para não entregar também com muito tempo para vocês. Mas acredito que quando sair o certificado, eu já mando também esse e-bookzinho com algumas informações. Não vai vir tudo aqui, foi dito aqui, porque é muita informação mesmo. A gente precisa ter um momento mais amplo de aula, realmente, para eu conseguir passar para vocês, explicar ponto a ponto da lei. Mas, de forma mais ampla, é isso. E eu vou trazer, esse e-book eu vou trazer, pelo menos, um glossário com todos os termos, para vocês terem esse entendimento. Vou explicar um pouquinho das bases legais, de como isso afeta vocês, e trazendo uma atividadezinha que vai dizer exatamente qual o nível de criticidade sua. E você pode replicar isso com com a empresa que você trabalha. Então, você trabalha com as empresas de arquitetura e engenharia, você pode aplicar essa atividadezinha com eles para identificar o nível de criticidade e saber quais são as empresas que estão mais propícias a ter algum tipo de incidente e você acabar sem nem ter culpa, sofrer algum tipo de penalidade ou não, para você já cobrar delas que elas tenham essa adequação e também para cobrar delas que elas tenham um pouco mais de responsabilidade quanto às informações que coletam. Bom, pessoal, é isso. Eu vou abrir para as perguntas. Deixa eu só deixar de compartilhar aqui a tela. Stop. Pronto. E tá aberta as perguntas. Quem quiser fazer pergunta, abram as câmeras, conversem comigo, liguem os fones. Estou à disposição. Ninguém tem dúvida. Foi tão ruim assim a aula. Um professor meu... Está com o seu protocolo, mas lembrando que os parâmetros são seguidos à risca pela OMS, tá bom? O foco para o ano de 2020, a razão de sua excepcionalidade é na aprendizagem do aluno. Estaremos realizando um plano pedagógico de reposição de conteúdo e uma avaliação diagnóstica de retorno. Essa parte eu vou deixar com o professor Denis para ele falar um pouquinho para vocês como vai ser essa questão desse processo que vai ser de reposição e também essa volta às aulas presenciais. Eu pensei que ele estava fazendo uma pergunta. Ai, gente, alguém tem pergunta? Porque eu queria compartilhar com vocês um momento, se vocês tiverem alguma dúvida. E, gente, tem certeza que foi boa. Tem um professor meu que fala o seguinte: quando a aula não é boa, o aluno não tem dúvida. O aluno só tem dúvida quando a aula é boa. Silvanado, muito bem, Silvanado, obrigada. Eu queria fazer um comentário sobre as penalidades. É que uma das penalidades é a publicização da infração.
Então, veja, se haverá publicização da inflação, eu acho que está indo contra a LGPD. Não, é assim, depois que for... Essa penalização que a lei está impondo para a gente. E outra coisa é o seguinte, é o cuidado que a gente tem que ter, realmente, é muito perigoso, principalmente a nossa atividade de contabilidade. O consentimento para a publicação, a publicidade dos dados que nós temos. E hoje são enormes, é enorme a quantidade de dados que a gente trata. Então, eu estava pensando, veja, se o consentimento é obrigatório para os dados que eu já dispunha no meu escritório, então imagina, de todos os meus clientes, eu tenho que pedir autorização a todos os titulares, a todos os sócios, para utilizar aquele dado dele, e a todos os funcionários, eu teria que também, mesmo funcionário antigo, tudo, eu tenho que entrar com um documento de consentimento para poder estar coberto pela lei, não é isso? Nem todos, porque como vocês tratam a atividade, o consentimento ele só é necessário quando você não consegue encaixar sua atividade dentro de uma das bases legais, né? Como vocês estão em execução de cumprimento de obrigação legal, você não precisa pedir o consentimento, porque você tem que cumprir com a obrigação que é prestar informações para os órgãos fiscais previdenciários e trabalhistas, né? Então, agora sim, se for uma informação que você não vai usar para esse fim, aí você teria que ter o consentimento, mas não precisa correr nesse desespero de sair pegando consentimento de todo mundo, não. Agora é importante ter atenção na questão dos seus clientes. Se os seus clientes eles têm essas informações e se não se encaixa em uma das bases legais, eles vão ter que pedir o consentimento. E você, como operador, você tem que pedir para eles, para que eles se adequem também. Então, é interessante que você faça esse pedido, você faça essa cobrança, porque acaba acarretando, mesmo que sem querer, algum tipo de penalidade para você. Respondi sua pergunta? Respondemos sua pergunta? Me tranquilizou. Eu estava aperreado para ir atrás de todo mundo para pegar consentimento de tudo. Não. Tem que fazer a adequação na base legal que cabe ao seu tratamento. Obrigado. Por nada. O Wagner, eu acho. Davidson, perguntou se pode fazer uma pergunta. Pode, Davidson, pode fazer. Nem se preocupe. Apareceu agora o chat. Resolvi fazer por aqui pelo áudio, que vai ser um pouquinho grande. Vê só. Alguns advogados oferecem... É como se fosse, vamos dizer assim, um compliance nessa questão da LGPD, para você evitar a questão de multas, de sanções, como ele, vamos dizer assim, mapeasse toda a sua empresa, visse os pontos falhos, identificasse, dissesse como você, vamos dizer, como se fosse um manual do que você fazer, porque no caso de sanção, você, vamos dizer assim, teria uma pena mais branda. Isso realmente procede, não procede, vamos dizer assim, até onde é verdade, onde não é? Não, sim, assim, quando você vai receber, primeiramente eu acredito que você receberia uma advertência, né? Depende do grau da infração, depende do grau de vazamento, do tamanho do incidente de segurança, né? As penalidades vão ser calculadas assim, né? Dependendo do tamanho. Se for uma coisa leve, você vai receber uma multa de 50 milhões, né? Mas, sim, se você conseguir comprovar que você adotou todas as medidas que foram possíveis, mas que mesmo assim você veio a sofrer uma penalidade, na sua defesa você pode alegar, você junta toda a documentação, todos os comprovantes, todas as políticas, todos os termos de consentimento, o relatório de impacto, todas as suas políticas, você olha, eu fiz tudo que pude, eu fiz meu papel, realmente foi uma coisa que fugiu, eu sofri um ataque externo. Essas coisas são levadas em consideração no momento da sua defesa. Então, agora, se a empresa chega assim, não fiz nada, não sei nem o que não estava nem aí, com certeza você vai ser considerado o descaso. Nesse seu caso, você pode sim receber uma penalidade maior, sim. E quando você comprovar que você fez tudo o que pôde para se adequar, você pode receber uma infração mais branda. Isso pode acontecer, ou mesmo se você não conseguir derrubar
a multa administrativamente, você pode recorrer judicialmente nesse sentido também. Também Só assim, mais uma pergunta. Pode Não, falar. pode terminar. Não, eu ia falar aqui, sim, os escritórios de advocacia, sim, eles podem fazer. É uma lei, então os escritórios têm autoridade para fazer isso, mas tem que se atentar em uma coisa. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem 2 pontos, que é o ponto jurídico, na verdade são 3 pontos. O ponto jurídico, o ponto de segurança da informação e o ponto de processos, que é o ponto administrativo. Esses 3 pontos estão linkados, então um só acontece com o outro. Se você só tem um ponto jurídico, você não está em conformidade com a lei, porque não adianta fazer uma revisão de contrato e fazer política se você não fazer um mapeamento de processos. Não adianta você ter um mapeamento de processos, a revisão de políticas e você ter um contrato se você não tem segurança da informação, se você tem acessos livres, não tem controle de senha. Então, você precisa ter esse entendimento geral, macro, da Lei Geral de Proteção de Dados, que ela abrange esses três pilares. Então, você pode fechar com o escritório e falar, ó, escritório, faça o compliance, faça, mas eu preciso que você me dê uma proteção geral dessa lei no meu escritório, na minha atividade, para que você possa conseguir tanto entregar para o seu controlador uma segurança maior, como você conseguir entregar dentro da sua própria organização essa segurança para os seus funcionários e para você frente à NPD, para você mostrar para a NPD que você está realmente interessado e manter um padrão organizacional dentro da sua empresa. Exatamente. Não basta você fazer a revisão de contrato, fazer só papel, se você não comprovar que você, não se orientou a contratar um antivírus bom, se você não implementou um sistema de segurança de senha, de acesso dos seus funcionários. Como a Bárbara falou, não é só a questão legal, né? Tem a questão técnica e tem a questão de TI também. Então, se você optar por um serviço oferecido por um escritório de advocacia, eu não vou dizer que ele não vai implementar completo. Você tem que se informar exatamente quais são os serviços que você vai contratar. Se engloba tudo ou se é só a questão documental. Entendi. Deixa eu só fazer mais uma pergunta. Vai lá. Passa 10. Quando eu cheguei, já estava um pouquinho... o curso já tinha começado há alguns minutos. A microempresa e a empresa de pequeno porte, vamos dizer assim, são uma grande realidade do Brasil hoje. Vai ter, vamos dizer assim, um tratamento diferenciado na simplificação da lei ou em penas mais brandas ou não? Vamos dizer assim, lógico que não vai chegar a 50 milhões, mas vamos dizer assim, o braço da lei vai ser o mesmo para elas, só adequando na questão de faturamento e essas coisas. Ou existe uma legislação mais simplificada, um LGPD, vamos dizer assim, uma mini LGPD para as empresas do Simples Nacional ou as micro e pequenas empresas? Ficou bonitinho o nome mini LGPD, mas não, felizmente não. A lei é uma só, por enquanto não há nenhuma diferenciação de tamanho de empresa, porta de empresa, ramo de atuação, não há nenhuma diferenciação. Fez tratamento de dados está sujeito às mesmas penalidades, as mesmas obrigações, o mesmo tudo. Pode ser que futuramente, né, surjam novas regulamentações da ANPD, mas não acredito que não há nenhuma previsão nesse sentido. O que já temos assim uma luz é que ele não vai exigir o DPO, que é o encarregado de dados, que hoje é um cargo que está sendo obrigado e exigido em todas as empresas que fazem tratamento de dados, porque eles precisam ter uma pessoa que dê resposta aos titulares e que respondam às demandas solicitadas pela ANPD. Então, as empresas que forem de menor porte, não seria obrigado a contratar uma terceira pessoa, até porque o encarregado não pode ser um funcionário da empresa, porque ele não pode ter a subordinação. Ele tem que ser uma pessoa livre para tomar decisões frente ao que ele está vendo na situação de acordo com a lei. E outro ponto que eu quero falar também é a questão da penalidade. As multas, elas vão ser aplicadas 2% do faturamento, chegando ao teto de 50 milhões. Então, nunca vai ultrapassar o teto de 50 milhões. E aí vai ficar sempre nessa ideia. Empresas, por que isso? Porque empresas grandes tratam um grande número de dados e não respondem. Nós temos hoje, pegando a Europa, que é a mãe da LGPD, foi através da lei europeia que a LGPD surgiu. Temos hoje ações contra o Google, contra o Facebook. O Facebook, inclusive, disse que iria deixar de trabalhar, o grupo Facebook, iria deixar de trabalhar com a Finlândia, porque a Finlândia estava exigindo muito
muita rigorosidade no tratamento dos dados e na forma com que eles tratavam esses dados. Então, nós temos hoje empresas que fazem realmente um mercado disso. E realmente fazem um mercado de monopólio de informações nesse sentido. E por conta delas é que essas multas são tão altas. E por conta delas que a LGPD está em vigor aqui no Brasil. Mas não se iludam, porque não é uma novidade. Nós, na verdade, estamos muito atrasados. Nós somos um dos últimos países da América Latina que tem proteção de dados. Já tem lei de proteção de dados quase na América do Sul toda. E o mundo como um todo tem. Nós só não temos uma lei específica unificada nos Estados Unidos, mas existem estados dos Estados Unidos que têm leis já voltadas para isso. Nós não estamos, assim, fazendo é uma novidade aqui para a gente, mas não é uma coisa, nossa. No mundo como um todo já tem muita penalidade. Na Europa está pesado, porque os europeus se preocupam muito com sua privacidade. Então, eles tratam isso com uma firmeza muito grande. E lá também não tem, assim, uma diferença entre empresas maiores e empresas menores. Se for realmente pensar como vai ser lá, talvez a fiscalização seja mais branda. Não seja tão pesada como vai ser a das grandes. Mas seria, no máximo, nesse sentido, pelo que eu estou vendo, do que a lei, a GPRD, que a lei europeia está trazendo. Entendi. Agora, deixa eu pedir só uma opinião de vocês. Pelo que eu estudei um pouco da LGPD, vamos dizer assim, o período dela entrar em vigor foi mais ou menos 12 meses, o tempo dela ser lançada para passar a ser exigida. Eu não sei se esse tempo eu estou falando correto. Na experiência de vocês, como o Brasil é um país que surge muita lei do dia para a noite, muda tudo, a regra do jogo no meio do jogo. Vocês acharam esse prazo, vamos dizer assim, se tratando do país que a gente vive, legal, é um prazo realmente estendido, ou é um prazo que vocês acham que dava para se adequar, ou poderia se estender mais? Veja, foi uma disputa, foi assim, bem louca o processo de aprovação e de vigência, né? Porque realmente ela vinha há muito tempo, veio medida provisória, e espera, e adia, e vai, não vai, mas assim, de um dia para o outro, ela entrou em vigor, realmente. E não é de hoje que se vem discutindo a LGPD, né? Desde 2018, né, que vem se discutindo, ela entrou em vigor, ficando só as penalidades para o ano que vem. É prazo mais do que suficiente para adequar uma empresa assim, até de grande porte. Acho que o prazo é suficiente, sim. Então, eu não sei se você pegou no começo, na parte que eu falei, assim, a mesma coisa quando entrou em vigor a lei do Código de Defesa do Consumidor, né? Que hoje está aí, assim, muito pró-consumidor, muito forte, Procon bastante atuante, todo mundo que recorre sendo cidadão assim, a não ser que seja uma coisa muito absurda, realmente consegue garantir e preservar o seu direito de consumidor, e eu acredito que a LGPD ela vai na mesma linha. Assim, não foi curto não, porque a pandemia foi que atrasou a lei. A verdade é essa, porque essa lei era para ter entrado em vigor em março. Ela entrou em vacácios legis, que é o tempo de vigor para uma lei entrar em vigor em agosto do ano passado. E ela teria que ter entrado em março desse ano. Só que teve a pandemia e por esse motivo foi gerada uma medida provisória, que essa medida provisória prorrogou até agosto. Em agosto se tinha essa dúvida de, vamos estender até dezembro, vamos estender até março do ano que vem, a gente está em momento pandêmico. Só que teve um motivo de entrar em vigor agora. E o motivo maior são as eleições. Não sei se vocês acompanharam, e se vocês não acompanharam, é uma dica de curtição para o final de semana, já está se aproximando, né? Amanhã já é sexta. Tem uma série na Netflix, não um filme, é um documentário chamado Privacidade Hackeada, na Netflix, que fala sobre uma empresa chamada Cambridge Analytica, que foi uma empresa que foi responsável pela votação, na verdade, pela saída da União Europeia, do Reino Unido, do Brexit. Por quê? Eles conseguiram fazer mapeamento desses dados através das redes sociais e saber se aquela pessoa era mais a favor ou mais contra aquelas informações. E a partir disso eles impulsionavam. Por exemplo, não sei se vocês já perceberam, isso aí são informações pós-LGPD, mas que é muito importante.
Vocês já perceberam que vocês estão pesquisando alguma coisa ou falando alguma coisa no celular e de repente, quando você menos espera, só aparece anúncio daquilo? O nome disso é Big Data. E essa Big Data, ela serve exatamente para você receber informações direcionadas. Isso funciona em todas as redes sociais, em todos os sites, basicamente, que você consiga fazer algum tipo de pesquisa. Então, o que acontece hoje no Facebook, no Instagram, nas redes sociais que nós utilizamos com mais frequência, até o YouTube. Você começa a pesquisar uma coisa e começa a aparecer muitas informações dessa coisa. Então, se você pesquisava sobre você era a favor da saída do Reino Unido, só ia aparecer coisas a favor. Se você falava que era contra, só ia aparecer coisas contra. Se você estava na dúvida, eles jogavam informações a favor ou contra para ver com qual você estava mais propício. Mas aí a vontade deles era que o Reino Unido saísse. E eles começaram a bombardear as pessoas que estavam em cima do muro com informações que diziam que era para o Reino Unido sair. Por isso que foi massiva a saída. Há pessoas que dizem ainda que o Donald Trump, nas eleições, ganhou dessa forma. Ele fez esse impulsionamento, que nada é mais do que marketing digital. A gente recebe isso o tempo todo. Quando a gente está lá no Stories e aparece, você quer saber do curso tal, entre em contato, arraste para cima. Era isso que acontecia. Então, micro-targeting, né? Como é o microdirecionamento, né? Que é unicamente para a pessoa. Então, aquilo ali vai influenciando a sua mente, né? Como se dissesse, eu quero que candidato X ganhe. Olha, começa a aparecer para você, para você, para você. Por isso entrou agora em vigor. A partir do momento que a gente tem as eleições, foi necessário fazer essa proteção antes, porque senão iria acontecer isso. Quem tivesse dinheiro, o candidato que tivesse dinheiro, iria patrocinar vários posts no Instagram, no YouTube, no Facebook, iria aparecer em todo canto, porque a publicidade eleitoral não proíbe isso. Não proíbe esse tipo de vinculação. Então, ele iria poder entrar. E outra coisa, além disso, existia ainda um medo aquela velha ideia do voto de cabresto, porque a partir do momento que você faz uma página e você pede e-mails para ficar recebendo e-mails voltados àquele candidato, você sabe exatamente quantas pessoas estão propícias a votar naquele candidato e se elas votaram ou não naquele candidato. Então, você tem um mapeamento. Por isso que foi importante a lei de proteção de dados nesse momento, nessa hora das eleições. E por isso essa preocupação. Aquelas pessoas que ficam indecisas, elas acabam sendo influenciadas porque o nosso cérebro ele vai assimilando aquela informação e isso é uma questão química, psicológica mesmo. Então, aí nesse momento, você perde a sua liberdade de decidir, de escolher. Você acaba sendo levado a decidir. Então, por isso que ela é uma proteção de liberdade. Você tem que ter livre opções, você tem que ter o livre-arbítrio de escolher e decidir por você, e não receber uma enxurrada de informação para induzir você a decidir comprar, ou mesmo até votar em candidato X ou Y. Entendi. Muito obrigado, pessoal. Por nada. Pessoal, tem alguém com mais pergunta? Mais dúvida? Não? Pessoal, queria pedir para vocês, se possível, para vocês abrirem as câmeras para a gente fazer uma fotinha de stories, para que a gente possa concretizar esse momento e guardar esse momento e a gente poder perpetuar ele. Pode ser? Última chamada para o expresso da foto. Quem vai. Um minutinho aí, viu? Tá, tô esperando. Tem os cabelos. A gente não tem problema não, minha gente. O juiz apareceu sem calça na sessão oficial. Quanto mais ele aparecer descabelado, não tem problema nenhum. Pronto, só nós somos os corajosos. Então, bora lá. Vou contar até 3 e vou tirar a foto. 3. Vou contar de 3 a 0 e vou tirar a foto. Ui. Olha aí, apareceu mais corajosos. Muito bem, gente. Bora. 3. Espera, vou esperar mais um pouquinho. Toda vez que eu começar a contar, já aparece alguém. Tô indo, viu? 3, 2, 1. X. Pronto. Gente, obrigada pelo tempo de vocês, tá? Se vocês tiverem dúvidas,
Fique à vontade para perguntar, procurar a gente, Legal for Be lá no Instagram, tá? A gente vai ajudar vocês no que a gente puder. Só vou botar aqui no comentário, é legal 4B, tá, gente? Porque a gente é muito international. Aí a gente botou Legal for Be, mas é legal 4B. E a gente tá tanto no LinkedIn, como no Instagram, como no Facebook. Procura a gente. Eu vou botar foto marcada lá, então se vocês quiserem replicar a foto, podem ir lá para replicar. E é isso, precisando da gente, estamos à disposição. Qualquer dúvida, pode perguntar que a gente tira, tá? A gente não tem frescura nenhuma. Quer tirar dúvida? Eu tô com uma dúvida sobre uma empresa que eu tô trabalhando, como é que eu faria? Pergunta. Se for coisa boba, a gente responde na hora, não tem problema nenhum. E estamos aí, tá bom? Muito obrigada pela paciência de vocês. Desculpem minha voz estridente. E qualquer coisa pode falar. Valeu, Bom, Bárbara. pessoal, eu agradeço. Obrigado. Obrigada, Sivonaldo. Agradeço a todos a presença. É o primeiro evento para o pessoal de contabilidade e pretendemos ter mais eventos. Se vocês conhecerem algum profissional que queira apresentar alguma temática na área de contabilidade, entre em contato com as acadêmicas que a gente promove esse encontro e esse bate-papo aqui, tá certo? Foi um prazer a participação de vocês e essa aula vai ficar gravada e disponibilizada no YouTube. Um abraço a todos. Até mais, gente. Tchau, tchau.